ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Olhando o passado eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados que corria como enxurrada pelo chão. Era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões. Para Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram e a morte levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. Que morreram sangrando pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem
Amigos ouvintes, neste momento nós estamos com a nossa Bíblia aberta para a meditação no capítulo 1 do profeta Isaías, versículo de número 2. Quando o grande profeta Isaías, profeta messiânico, profeta que mais falou a respeito da vinda de Jesus nesse mundo, falou que Deus, como um pai, criou filhos e exalçou-os, mas eles prevaricaram, eles rebeliaram, eles pecaram contra Deus. E normalmente os homens são assim. Talvez não haja nenhum homem nessa terra que erre e que não dê as suas razões. Este é um mundo de razões. O homem quer dar a sua razão ou fazer os seus arrazoamentos acerca de tudo. Arrazoamento significa você expor, você defender um assunto, você trazer algumas alegações, ou expor, defender um assunto, um argumento, alegando algumas razões. E o homem é assim, sempre que erra, que peca, ele quer dar as suas razões, fazer as suas alegações. Eu fiz, mas por causa disto, eu até admito que fiz, mas, isso chama razões. O arrazoamento, às vezes, se ele for justo, se ele for bem feito, é até aceitável. Mas o problema é quando as razões do homem são injustas, são apenas para se autodefender, se autoproteger. Arrazoar é encontrar razões. O homem mata e ele encontra razões porque matou, mesmo Deus tendo dito: não matarás. Mas ele dá tantas alegações e se defende de todas as maneiras. Está na Constituição, não é? Todos têm direito de defesa. E o homem, mesmo errado, tem direito de se defender. E vem um genocida e mata multidões. E estrupa moças e crianças e tantas coisas horrendas, mas tem uma Constituição, ele tem direito de defesa e sempre aparecerá alguém para lhe defender, ainda mais se aquele culpado, se aquele criminoso tiver muito dinheiro para poder investir em sua defesa. E ali trabalharão em cima de argumentos, de arrazoamentos, trabalharão em cima de conjecturas, e isso vai. O homem é assim com Deus também. Mesmo errado, ele quer se justificar. Mas com Deus não tem outro meio de se justificar, senão sendo um réu confesso, admitir o seu pecado, como fez o filho pródigo. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus, contra Deus, e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Eis ali um homem que encontra a sua absolvição, redução, se fosse um julgamento humano aqui, da sua pena. Aquele que admite, que não dá voltas, aquele que mostra um arrependimento genuíno. Mas os homens seguem querendo se defender e buscar escusas diante de Deus. Diante de Deus não há escusas. Diante de Deus, o melhor que podemos fazer é confessarmos os nossos pecados. A Bíblia já nos diz que aquele que confessa e deixa, este alcançará misericórdia.
É sobre isso que estamos meditando nesse programa de hoje. Arrazoamentos. As pessoas arrazoam para coisas más. E oxalá se buscássemos razões, alegações para praticarmos o bem. Mas os homens, eles buscam razões, buscam alegações, buscam trazer um discurso, expor um ponto de vista que justifique as suas más condutas. Deveríamos buscar razões e, se buscássemos, iríamos encontrar muitas para fazermos coisas boas, como amar o próximo como a ti mesmo, doutrina ensinada pelo Senhor Jesus, como coisas boas, como respeitar, amar uns aos outros. Existem milhares de razões para você ser feliz. Por exemplo, você deveria buscar razões para ser feliz e não razões que justifiquem a tua infelicidade ou porque és amargurado. Ah, eu sou assim por causa disso. Não justifique tua amargura, o fel que está dentro de ti. Busque razões e encontrarás, motivos e encontrarás, alegações, evidências, provas, fatos e encontrarás para você ser feliz, para você amar o próximo, para crer em Deus. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso já é um grande motivo para você crer em Deus. Ele diz: crede, busque motivos para crer. Crer em Deus, crer que há muitas moradas preparadas em outro lugar para aqueles que realmente servem, piamente servem a Cristo Jesus. Motivos, razões, arrazoamentos. Às vezes eu esteja falando aqui para pessoas que estão ouvindo essa programação e estão pensando aí dentro de casa. Talvez você diz: eu tenho muitas razões para poder ir embora deste lar. Eu não vou dizer para você que você não tem motivos para ir embora. Eu não conheço tua vida, não sei qual é o problema que você está passando neste momento. Mas eu tenho certeza que se você colocar os motores aí para funcionar, você também vai encontrar muitas razões para não ir. Você poderia dizer: eu tenho muitas razões para poder desistir. Mas se você colocar a mente para funcionar, tua história, tua vida, o quanto Deus já te abençoou, o quanto Ele já te ajudou, de quantos tombos na vida Ele já te levantou, quantos livramentos, você também iria encontrar muitos e muitos motivos para não ir, para tentar, para não desanimar. Eu tenho razões para deixar a igreja. Eu não diria a você que você não tem razão. Razões nós sempre encontraremos. Um bandido encontra razões para justificar sua bandidagem. Um corrupto que rouba milhões e milhões e milhões do país, ele busca razões para justificar sua falta de caráter, seu escrúpulo. Se formos buscar razões para cometermos erros, quantas razões nós encontraremos para deixarmos os nossos lares e cônjuges e empregos e desistir de tudo? Quantas razões você encontraria para tirar a tua vida se for olhar para os fracassos existenciais que já te machucaram e marcaram? Tenho razões para deixar minha esposa, meu marido. Tenho razões para sumir neste mundo. Tenho razões para agir desta e daquela maneira. E eu não posso te dizer que você não tenha razões. Não posso te dizer que você não tem alegações e que, humanamente falando, até justificaria. Talvez você esteja tão decepcionado, tão angustiado, decepcionado com igrejas, em olhar e ver ao lado tanta coisa errada, em olhar e ver na mídia, no noticiário, nas revistas, nos jornais, tanto escândalo.
tantas palhaçadas e baboseiras dentro de igrejas que você está até enojado quando você ouve uma pregação do evangelho. Quando você ouve um líder espiritual falando algo sobre Deus, você logo pensa: é apenas mais uma igreja. Talvez você esteja decepcionado e eu não tirarei a tua razão por ver os teus filhos, ou a tua esposa, ou o teu marido, ou o teu vizinho, ou alguém que tenha caído no conto de algum falso profeta, de alguma falsa denominação, algum falso sistema religioso. Tão decepcionado com líderes, com pastores e com líderes de outras denominações, tão decepcionado com famílias, tão decepcionado com esposo e com esposa e com filhos, decepcionados com aquilo que não vai bem, tão decepcionados com os mercenários. Então você realmente, se fôssemos olhar pelo ponto de vista natural, e se você me dissesse: pregador, eu não creio, e eu diria: talvez você tenha motivos naturais para não crer, para não ir à igreja, para não crer em Deus, para não acreditar em pregadores, para não ter um pastor, para não ter uma igreja aonde você diga: esta é a minha igreja, é o lugar aonde eu quero educar espiritualmente, moralmente os meus filhos, a minha família. Talvez você tenha muitos motivos para viver na desconfiança, bem distante, observando tudo de longe. Você tem razões para não crer, às vezes, no que eu estou falando aqui agora, nesse momento, porque vivemos em um mundo de charlatões. Vivemos em um mundo de galhofas religiosas, de ridículos, coisas inescrupulosas. Em nome de Deus, em nome de Bíblia, em nome da religião, eu tenho que ser franco e falar a verdade. E aí o diabo, porque ele existe, olha como está o mundo, olha as atrocidades. Se Deus existe, esse ser terrível que era um anjo de luz também existe. E ele vem e tenta generalizar e dizer que todos são iguais. Mas isto é uma mentira, meu amigo ouvinte. Se existe uma nota falsa de R$2, é porque existe uma verdadeira. Por que é que não existe uma nota falsa de R$200? É porque não existe a verdadeira. Só existe o falso daquilo que é verdadeiro. O falso é uma personificação, é uma cópia. Se vemos tanta falsificação do evangelho, é porque em algum lugar, talvez em alguma ponta de rua, talvez em alguma caverna como Elias, talvez em algumas catatumbas como a igreja primitiva, a verdade esteja sendo pregada. Só vemos o falso daquilo que é verdadeiro. Falso nada mais é do que uma prova da existência dos verdadeiros. Mas o inimigo tenta generalizar e dizer que tudo é igual. Mas é uma mentira. Nem mesmo as impressões digitais de um dedo é igual a outra. No meio de bilhões de pessoas, não se encontra uma impressão digital no polegar idêntica a uma outra. Nenhum homem, nenhuma mulher é completamente igual ao outro. Nenhuma igreja é semelhante a outra. Não é porque uma fez e aconteceu, e ridicularizou e escandalizou o evangelho, que todas são iguais. Não é porque um é um falso profeta, um fanático explorador do povo, que todos são iguais. Não, há diferenças. Existe personificadores, existe pirataria. O que é um DVD pirata? É uma falsificação de um produto verdadeiro. Quantas igrejas piratas, quantos pregadores piratas, quanto evangelho pirateado, pregado por aí, por homens mal intencionados, que a Bíblia chama de lobos vorazes e cães gulosos. Não existe nada 100% igual. Tem que se divergir em alguma coisa. Ou é no falar, ou seja no andar,
Tem que ter alguma coisa diferente. No gesticular, nem os gêmeos são 100% idênticos. Os gêmeos, você encontrará nos gêmeos alguma diferença. Ou seja, não são todos iguais. Nunca tente generalizar, porque não são todos iguais. Por isso que eu te convido nesse programa de hoje para ouvir, para criar o hábito de sintonizar. Venha conhecer uma mensagem que é diferente. Você perceberá, mas você precisará dar tempo a Deus. Uma mensagem que ela tem como objetivo é te tirar desse mundo que está em negridão espiritual. Uma mensagem que quer te tirar dessa falta de fé, que quer te tirar desse marasmo espiritual. Mensagem que você perceberá que o objetivo maior dela é te levar a vencer o pecado, é te levar a se desvencilhar de todo o embaraço. O verdadeiro evangelho não te deixará embaraçado com os tesouros dessa terra, embaraçado com política, embaraçado com negócios. Ainda que tenhas que ir e trabalhar e comprar e vender e até acumular os seus tesouros para a tua sobrevivência aqui, a verdadeira mensagem não vai te deixar embaraçado. Não, esta mensagem, ela te tirará do mundo pecaminoso. E se tu deixares, e se tu disseres, eis-me aqui, Senhor, ela também te tirará desta dimensão um dia desses, te dará fé de arrebatamento para você subir na segunda vinda de Jesus Cristo. Razões, quantos arrazoamentos, um mundo de razões. Eu dei muitas razões pelas quais as pessoas não creem mais no Evangelho, não querem mais frequentar as igrejas, pelas quais não acreditam mais nos homens de Deus. Mundo de alegações. O homem diz que tem motivo para fumar. Eu bebo porque meu pai bebeu, fumo porque minha mãe fumou. Eu tenho motivos para ser um drogado, eu não tive oportunidade na vida, eu nasci em tal lugar, eu não tive oportunidade, eu sofri racismo. Quem nunca sofreu? Quem nunca teve? Pouquíssimos não tiveram uma história dolorosa, triste, de humilhação e dor. Mas por quê? Ambos têm um fim diferente. Motivos, razões, mas quantas razões que são demoníacas, que o inimigo concede, coloca na mente das pessoas. A minha mãe fumou, eu posso fumar. A minha mãe se separou, é o meu futuro. Não, meus amados, não tem que ser assim. Você pode dizer que tem razão para fumar, razão para beber, razão para se drogar, razão para se divorciar. E você vê que tudo isso está destruindo os pilares, a consistência do ser humano, da sociedade, da nação, da igreja, das famílias. Você diz ter razões para fazer tudo isso, mas se você olhar para Cristo, se você olhar para a Bíblia, se você olhar para o Evangelho, você também vai ver que Deus, Ele te dará muitas e muitas razões para você não viver como você tem vivido, não fazer o que você está intentando, pensando em fazer. Jovem, você tem motivos, você tem razões para sair do pecado e não viver assim como estás determinado a viver. Sair deste mundo contaminado pelo pecado que não tem absolutamente nada para te oferecer. O que o crime tem, o que as drogas têm, o que o pecado tem a lhe oferecer. Você tem motivos, você teria motivos e mais motivos para não ir à igreja e ouvir o Evangelho. Mas você também tem motivos para ouvir o Evangelho e frequentar a igreja. Você tem motivos para se arrepender dos seus pecados e pedir o seu batismo em nome de Jesus Cristo. Você tem motivos para deixar Deus dominar a tua vida. E um dos grandes motivos é porque você não é dono de si mesmo. Deus te deu a vida e Deus quer gerenciá-la. Um dia, o próprio Deus se fez carne, habitou entre os homens.
em uma casa chamada Jesus Cristo. Sabe para quê? Para livrar a minha e a tua alma do pecado, para livrar a minha e a tua alma das garras afiadas do inimigo. Tuas razões pendem para o pecado ou pendem para Deus? Deixe tuas razões penderem para Deus, para o certo e não para o errado, para o positivo e não para o negativo, para a felicidade conjugal e não para as estatísticas dos derrotados. Tem você recebido, prestado atenção nessa palavra? Tem você recebido o que o Espírito Santo, pela inspiração, está querendo falar ao teu coração? Oh, meu amigo ouvinte, receba isto. Você tem 1000 razões, 1 bilhão de razões para deixar o pecado e aceitar a Cristo Jesus no teu coração. Você tem muitas razões para parar de beber. A bebida está matando. Para parar de usar drogas, as drogas estão matando. Você tem muitas razões para não ser infiel à tua mulher. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Você tem 1000 razões para não mentir, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Você tem 1000 razões para não descrer de Deus, da pregação do Evangelho, porque existem falsos profetas. Não, você não tem motivos para descrer do Evangelho por conta dos falsos, dos horrores, dos absurdos. Se há falsos é porque temos verdadeiros. Se há falsos advogados, tem que haver um verdadeiro. Se há falsos médicos, tem que haver um verdadeiro. Se há falsos empresários que lavam dinheiro e que usam talvez o comércio para justificar seu enriquecimento ilícito, oriundo de drogas e de armas e tantas coisas, também há homens honestos. Se há falsos políticos, é necessário que haja um verdadeiro em algum canto, em algum lugar. Se há falsos líderes, falsos pregadores, falsas igrejas, tem que haver uma verdadeira. Pregador, mas qual é a verdadeira? É aquela que fica com a palavra, é aquela que prega a palavra, porque a palavra é o único caminho para a salvação, é o único caminho para a libertação do ser humano. A palavra é a única fonte de alimento espiritual para a minha e para a tua alma. Aceite a Cristo, deixe-o abençoar você, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.